O inciso de número 6. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Olha só, gente, esse inciso ele é muito importante e ele se aplica muito a salões de beleza e a oficinas. Aqui está dizendo o seguinte: o fornecedor não pode executar um serviço para o consumidor sem antes obter dele a aprovação de um orçamento. Então, antes de prestar o serviço, o fornecedor tem que apresentar um orçamento e ter a aprovação do consumidor para aquele orçamento. Mas, Bruno, como que isso se aplica aí a salões de beleza e oficinas? Salão de beleza, vocês já viram aquelas placas, né, com preços que dizem assim, a partir de. Então, escova, a partir de R$100. Corte feminino, a partir de R$50. Então, o a partir de, em princípio, não tem problema nenhum, tá? O problema é quando fica só no a partir de. A consumidora chega ali, senta, fazem o corte no cabelo dela e depois do corte já feito, da escova já feita, da pintura já feita, o salão diz para ela qual é o preço. Vocês concordam comigo que isso é errado? Porque olha só, o serviço já foi executado, o salão ali fica à vontade para pedir o preço que ele quiser e aí o consumidor muitas vezes, por constrangimento, não vai ter como dizer não. Então, o certo é, tenho a partir de lá na tabela de preços, o consumidor chega, o funcionário olha o cabelo, analisa qual vai ser a complexidade do serviço e diz, no seu caso a escova vai ficar R$100 mesmo, ou a escova vai ficar 150, a pintura vai ficar tanto. Você aceita? E aí, antes de executar o serviço, o consumidor diz se aceita ou não. Bruno, mas e se ficar só no a partir de? Se ficar só no a partir de, o consumidor pode presumir que não houve um acréscimo no preço lá do a partir de, porque se houvesse, o funcionário teria avisado. E aí, qualquer valor que o salão queira cobrar a mais do que está previsto na tabela é indevido. É indevido, não pode. O consumidor tem o direito de pagar só aquilo que estava na tabela. Então, se passar daquele valor, o salão tem que avisar, senão depois ele não pode exigir. Outro exemplo acontece muito nas oficinas, né? Primeiro vai fazer o orçamento, vai ver qual que é o custo para reparar, passa o orçamento para o consumidor, ele aprovou, faz o conserto. Precisou fazer algum tipo de serviço de terceiro, envolver a contratação de um terceiro, antes tem que avisar o consumidor, perguntar se ele aceita, falar qual é o valor, pegar a autorização dele para fazer. Se fizer o serviço sem prévio orçamento para o consumidor, se contratar um serviço de terceiro que não estava contemplado no orçamento e depois quiser cobrar do consumidor, é prática abusiva. O consumidor pode se opor a pagar, tá bom? Então essas as considerações fundamentais sobre o inciso 6º.